Olá, meu nome é Thales e a apresentação desse pôster vai ser da seguinte forma: eu vou dando destaque para cada sessão para que a gente possa conversar melhor sobre cada uma, focalizando cada aspecto, ok? A começar pelo título, né? Então, análise internacional de perguntas totais de brasileiros adquirindo inglês como L2. Eu sou o autor, Thales Nascimento Buzan, e sou orientado por Cristina Nami e Juan Sousa. Bom, em primeiro lugar, faz necessário a gente estabelecer os padrões das perguntas totais no português brasileiro e no inglês. No português brasileiro, a gente vai ter o padrão ascendente e descendente, como na figura ao lado. Né? A gente vai ter Renata jogava, né? Então essa curva em circunflexo ali representaria o nosso padrão. Né? Ao passo que no inglês não funciona dessa forma, né? A gente tem um padrão ascendente, rise. Então, na figura ao lado, a gente tem um print, né, de uma fala de uma nativa, né, estadunidense que participou do nosso estudo. Né? Eu vou colocar para tocar agora para vocês a fala dela. Did you guys travel around the United Kingdom? Então, como vocês podem perceber, essa subida, né, que vai caracterizar o padrão do inglês. Então, dessa forma, as interrogativas foram escolhidas, né, essas interrogativas, para investigar a interferência prosódica, né, por possuírem características nitidamente distintas entre o português e o inglês. Nosso objetivo é investigar a produção de perguntas totais por brasileiros em inglês em diferentes momentos de aprendizagem, né, para observar se nessa produção haveria sinais de interferência prosódica da L1 na L2. Para investigar isso, a gente fez uma tarefa de leitura de frases contextualizadas. Os participantes foram 12 brasileiros, aprendizes de inglês, né, como L2, e 4 nativos do inglês. Desenvolvemos materiais, né, fizemos 6 interrogativas totais e 6 declarativas, atreladas cada uma a seus respectivos contextos. Então a gente tinha 12 frases e 12 contextos. O foco, como já disse, vai ser das perguntas totais dos brasileiros, feitas com o software PRAT, né, a análise, e a gente vai considerar a sua curva internacional e sua subida. Abaixo a gente tem um exemplo da tarefa, né? Então a gente tem um contexto, está em português, porque é o exemplo dos brasileiros, mas os estrangeiros, né, os nativos do inglês, receberiam o mesmo contexto, só que em inglês. Né? Então eles liam silenciosamente. Seus amigos acabam de chegar de viagem de Londres. Assim que vocês se reencontram, você pergunta para eles. Né? Então, esse era o contexto, e abaixo eles tinham que falar em voz alta essa frase 3 vezes, né, para a gente fazer essa análise. Os resultados dessa análise, né, a gente pode começar pelo gráfico na esquerda, que vai olhar para a taxa de interferência. Né? Então, a gente tem 33% de interferência nos áudios analisados. Né? Então, essa interferência está disposta como na figura ao lado, né, da produção brasileira, onde a gente consegue perceber justamente aquele contorno rise-fall, né, do português, né, como eu coloquei na introdução, que é Renata jogava, né? Então, essa mesma configuração. E aí os participantes que apresentaram interferência foram os mais iniciantes. Né? Então, para investigar em que medida que isso seria significativo, a gente está com um estudo, né, um teste em momento de aplicação, mas a gente já tem alguns resultados preliminares desse teste, é um teste de percepção feito com nativos do inglês. Então, os resultados preliminares de um teste com nativos do inglês sinalizam maior dificuldade na percepção dessas interrogativas com interferência no português brasileiro. Né? Então, em certa medida, essa interferência parece ser significativa para a compreensão. Como as nossas considerações finais, a gente tem, né, então, que a diferença do contorno entre as línguas permite verificar a interferência prosódica da língua 1, da L1, na produção de inglês como L2. O contorno do português brasileiro foi observado em participantes mais iniciantes ao fazerem perguntas em inglês. Portanto, há sinais de interferência prosódica. A gente também destaca, baseado nesses resultados que eu acabei de apresentar, do teste de percepção, preliminares, né, a importância do ensino da prosódia do inglês como L2 para o aprimoramento da inteligibilidade e da comunicação. Ok? Então era isso que eu tinha para hoje e muito obrigado pela atenção.